Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 2 de 2026, 2 de fevereiro, vamos para a quinta parte do livro aqui, As Raízes Ocultas do Bolchevismo ou do Comunismo, né? Subtítulo da filosofia cosmista a o marxismo mágico, tá? Do Stephen A. Flowers. Um livro muito interessante, por quê? Porque mostra que a esquerda é muito mais do que um sistema político, uma filosofia. Na verdade, tem uma ligação no oculto, né? Claro, né, pessoal? E ao longo, quem conhece o canal sabe que eu já li um monte de livro a vocês, embasando realmente esse antagonismo contra Deus, né? Na verdade, a esquerda é isso, contra a natureza, contra a realidade, né? Enfim. Então, se você já está interessado, já ficou instigado só pelo esse comecinho, não perca o vídeo. Começa lá, pessoal, volta lá desde o início, né, do primeiro episódio, para você pegar na sequência. E você que está acompanhando, então, espera um pouquinho que a gente já começa. Antes eu vou dar uns recados. Olha só, pessoal, eu vou fazer uma viagem, então a gente vai retomar, tá, a série quando eu voltar. Tem os quadrinhos também, né, que, claro, como sempre eu indico para vocês. Vocês podem adquirir no site, mas eu também só vou poder enviar no comecinho de março, tá? Dia 4, por aí, mas você já pode adquirir. Então entre lá no site, conheça os quadrinhos, tá? O link está aqui embaixo, felipefalgozzi.com. Você pode pedir esses 8 quadrinhos, essa coleção incrível, do material feito com muito carinho, todos com moral cristã, tá? Para todas as idades, adultos, crianças, entrem lá, conheçam as histórias, vale a pena demais, tá? E aqui embaixo eu vou deixar na caixa de descrição então o link, felipefalgozzi.com. Também pode mandar uma mensagem no meu direct no Instagram, tá? Eu falo com vocês, explico lá direitinho como vocês podem adquirir. E também aqui embaixo eu deixo o link do Odysee, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, para quem quiser assistir por lá, e do Subscribestar, que é a plataforma se você quiser se tornar apoiador do canal, se você gosta do canal, quiser participar, colaborar, apoiar, é pelo Subscribestar, e eu agradeço todo mundo que apoia o canal. Algumas pessoas há alguns anos já, muito obrigado a vocês. Então, vamos retomar aqui, pessoal, onde a gente parou, né? Então ele falando assim, olha, a Rússia, né, ela estava aberta a importar ideias de outros países, como por exemplo a França e a Alemanha, né? Mas também ele contribuiu, por exemplo, né, com a expatriada Helena Petrovna Blavatsky, né, que foi a fundadora da teosofia, né? Que depois você tem o desdobramento do Rudolf Steiner, né, que é a antroposofia, todos também com uma base muito de ocultismo, de Rosa Cruz, de maçonaria, né? E essa ligação, né, do ocultismo com o marxismo, né, com os bolcheviques, com os filósofos socialistas, né, eles se caracterizam, né, por convergência em vários pontos, né, teológicos, se é que a gente pode chamar assim, né, a respeito, por exemplo, do pecado original, né, da Trindade, mas o ponto final é o mesmo, né, que é o quê? Que é fazer com que você tenha poder sobre o teu adversário, ou sobre quem você está disputando o poder, né? Então basicamente é isso, é ganhar poder, é adquirir poder, né? E verdade, a descoberta da verdade, na verdade não é muito objetivo, né? Então essa ideologia, ela foi, vamos dizer, se é que se pode dizer assim, uma ideologia, mas na verdade é uma forma, ele usa a palavra weaponized, né? Uma forma armada de bruxaria, de sorcery, né? Como fala, de magia, tá, pessoal? Vamos para frente aqui. Então ele chega num ponto e fala assim, o esoterismo satânico, né,
Então ele fala assim, especula-se bastante a respeito da atividade satanista, né, que acontecia na Rússia nessa época, né? Então indivíduos, especialmente artistas de várias vertentes, eles pareciam abraçar de forma entusiástica a imagem e o significado do satanismo no seu trabalho, né? Esse mundo geralmente introduzido, né, por exemplo, pelo Christy Goldberg num artigo, A Sombra da Asa de Lúcifer, olha só, né? Por exemplo, e um outro do Gary Lachman, que é o Retorno à Santa Rússia. Então, eles comentam, né, a respeito dessa época, de como, né, final dos anos do século XIX para o século XX, né, como haviam muitos expoentes, né, nessa época na cultura russa, proponentes de satanismo, né? Então poetas como Alexander Dobrolyubov, Konstantin Baltmont, Andrei Bely e Valery Brusov, né? Entre outros, né? Então o fato de que o satanismo, né, abria, vamos dizer, portas, né, para atividades que, né, nessa época na Rússia, e eles levavam muito a sério essas atividades, tá? Claro que havia razões tanto religiosas como legais para manter essas atividades secretas, né? Porque afinal de contas na época você tinha o cristianismo ortodoxo, né? Que era oficial, né? Então eles obviamente sempre botavam nas suas obras de forma um pouco velada, né? No caso do Marx, nem tanto nos poemas, né, satânicos do Marx, mas eles também ainda tinham essa questão de meio sociedade secreta, né? Se encontravam secretamente, mas a abordagem desses assuntos era completamente séria, né? Eles não era brincadeira, né, para eles. Então, em primeiro lugar, né, Satã para eles era visto como o herói, né, que se rebela contra a opressão. Então, o mesmo discurso, né, do Prometeus, né, daquele que se sacrifica para trazer o conhecimento para o homem, né, para liberar o homem, libertar o homem, né? Então, para eles esse modelo, a gente vai se rebelar, é o rebelde, é o primeiro rebelde, né? Então, esses poetas, né, que se auto-referiam como astetas, né, de estética, o asteta, aquele que pensavam na beleza, que é ao contrário, né? O diabo também odeia a beleza, odeia a arte bela, né? Só promove decadência, né? Degradação, né? Então, para ver já como o contrassenso em tudo isso, né? Então, na maioria das vezes eles provinham de famílias ricas e eles eram indivíduos bem educados, né? Interessante, né, como apela, né, sempre para uma elite decadente também, né, pessoal? E, geralmente quem, né, rebelde sem causa, né, quem não precisa lidar com a dificuldade, né? Então muitas vezes a dificuldade nos aproxima de Deus, né? Então quando você tem esse ócio, né, quando você tem esse hedonismo, né, muitas vezes a pessoa acaba se identificando mais com o mal, né? Deixa eu pegar aqui onde eu parei. Bom, eles leram, né, esses artistas, né? Então vai falar as referências. Eles leram Goethe, eles leram Edgar Allan Poe, eles leram Baudelaire, né? Baudelaire, Nietzsche, né? Era o herói deles, né? Além do próprio arquétipo de Satanás, né? Como Mefistóteles, né? Eu já falei, Mefistóteles é o nome que o Goethe dá no livro dele, Fausto, né? Que eu cito aqui no Aurora, né? Faz citação clara, né? Que é o Fausto é o cientista, meio cientista, meio mágico, né? Mesma coisa, um alquimista que basicamente faz um pacto, né, com Mefistóteles, vende a alma para o diabo para ter conhecimento e ter poder, né? Então,
claro, né, eles faziam uso de todos os tipos de drogas, né, experimentavam com sexualidade alternativa, né, e geralmente, né, por períodos da vida deles, eles passavam por fases de autodestruição. Então, pessoal, independente da época, né, não é só agora 2026, você vê, no final do século XIX, né, remonta a história, remonta, pessoal, a gente pode pegar a Babilônia ali, você pode pegar, né, a prostituição templária ali, né, Babilônia, né, Suméria, os fenícios, cananitas. É a mesma coisa, pessoal. O inimigo, né, o diabo, ele não varia o tema, né? Então, o quê? Muitas vezes pegar a questão sexual, né? Pegar a parte física das pessoas, prender elas, né, acorrentar elas em vícios, em paixões, né? Induzidas muitas vezes por droga, né? Por, de novo, sexo, né? Não é nada. Então, a mesma coisa que pega o jovenzinho ali no centro acadêmico da universidade é o que, né, ao longo da história tenta capturar o ser humano, né, pelo prazer, né? Só que é um prazer vazio, não é um prazer real dado por Deus, e o que leva à destruição, leva ao ateísmo, né? Não tem, então, obviamente sempre vai levar ao que? Muitas vezes automutilação e, em último caso, até, né, uma overdose ou suicídio mesmo, né? Então, um homem como, por exemplo, Brюsov, né, ele se considerava um Chernomag, né, que em russo, né, um mágico negro, né, de magia negra, né. Mas no final, isso não fez com que ele interrompesse a sua transição para o mundo bolchevista, né, quando chegou no momento, né. Então, claro que ele que se considerava primeiro um artista, um poeta, depois um mago, e claro que ele fez a transição para a esfera política, né, para botar em prática toda essa pulsão demoníaca, né, do que quando se manifesta, né, na parte política, principalmente na Revolução Bolchevique, aí é para destruir, você ter, né, você poder matar as pessoas, poder roubar as pessoas, usurpar as pessoas, né? Então, vamos dizer, essência artística, né, daquela época, né, pode ser vista, refletida anos depois, né, nos Estados Unidos com o mago americano Anton LaVey, né, que se criava em si mesmo a imagem do diabo, né, no final dos anos 60, né. Ele é o fundador da Igreja Satânica lá, na verdade, em 1966, né, ele é o fundador da Igreja Satânica, né, o Anton LaVey, e o autor fala, né, parece que a popularidade de Satanás parece aumentar durante tempos turbulentos, né. Graças a Deus que também a busca por Deus aumenta também, né? Mas é verdade, né? Então, o Larry Lachman, ele escreve a respeito do Dobroliviov, né? O seguinte, entre aspas, ele escreveu somente poemas negros, né? Que ele se inspirava, né, depois de ter fumado ópio, né? E ele foi expulso da escola depois de ter promovido o suicídio para os seus colegas de classe. Alguns com sucesso no seguinte, ele induziu, infelizmente, algumas colegas de classe a se matarem. Então, olha como é demoníaco, pessoal, olha o perigo disso, né? E a gente vê hoje, com questão de rede social, volta e meia você vê, né, um trend, né, tanto fora do Brasil como aqui, né, dessas que instigam as crianças, os adolescentes a se mutilarem ou até cometerem suicídio, né? Você teve agora, recentemente, nos Estados Unidos, eu esqueci o nome agora, mas era um trend de, tipo, era o desafio do diabo, uma coisa assim, que levou acho que uma garota e um menino, se eu não me engano, a suicídio. Então, de novo, é o que? São essas ideias, pessoal.
né? Vai além de ideia, é um vírus, né? É um pensamento demoníaco, né? Se a gente lembrar que o Logos divino, né, o verbo, é a palavra que tanto nos dá vida, nos transforma, Jesus é o verbo que se, né, fez carne. O inimigo, né, é o que? É o anti-logos, né, é o contra o verbo, é contra Deus, é o que? É um pensamento destrutivo que leva à destruição. E se a pessoa não sabe disso, se ela, né, não está ciente, se ela não, na verdade, o fato é, se você não tem o Espírito Santo habitando dentro de você, né, as pessoas estão muito vulneráveis a ouvirem essas vozes hoje em dia, principalmente com, né, com essa pressão da mídia, com toda a sedução, toda a imagem, né? Para o quê? Para pegar e corromper e capturar mesmo a mente e a alma de alguém e levar o quê? A destruição, né? Então ele fala um pouco sobre o cosmismo russo, né, que era uma linha filosófica, vamos dizer assim, né, que já apontava para o transhumanismo, né, que foi a base muito do início da exploração do programa espacial russo, inclusive, né. Então o cosmismo russo era uma junção de pensamentos ecléticos, né, que abraçavam vários aspectos, né, desde religião, a filosofia, a ciência, né, ciência, tecnologia e tal, preocupado com as origens, né, a origem do homem, né, com o processo da evolução do homem, né, em direção a um estado ideal do homem, imortal, né. Então, de novo, remete a Gênesis 3, a árvore do conhecimento do bem e do mal, prometendo que essa utopia, né. Então, o marxismo seria o braço econômico disso, mas mesmo no marxismo já está encapsulado muito dessas ideias do cosmismo, né, que seria um pouco maior do que o próprio marxismo, porque o cosmismo abrange mais elementos, não só a questão econômica, né? Mas então é essa coisa do que? Nós vamos controlar a evolução humana para levar o homem até um ponto onde o homem não vai mais morrer, o homem vai basicamente chegar à apoteose. Então, a mesma base que a maçonaria fala, né, em termos ocultistas, né, eles promovem aqui também através da ciência, né? Então já a raiz do transhumanismo, né, já está aqui. Então o cosmismo ele bebeu, por exemplo, da filosofia, da teosofia, né? A teosofia da Madame Blavatsky, que acabamos de falar, que já, resumindo a teosofia, ela requentou, né, repaginou todo o gnosticismo, o neoplatonismo, né, também, além do esoterismo ocidental, vamos dizer assim, ela pegou também bastante do oriental, então bastante de hinduísmo, de budismo, né, de xamanismo, ela foi para o Tibete, né, enfim. Então ela fez essa, vamos dizer, essa mistura no final do século XIX para o século XX, e vamos dizer, a mãe da nova era, né? As discípulas dela, depois Annie Besant, né? Alice Bale, todo o movimento esotérico nova era, né? Que tem até hoje, bebe muito na Madame Blavatsky, e ela basicamente o que? Bebia nessas fontes antigas. Então a gente consegue traçar a linha histórica, né, desses pensamentos, remonta à antiguidade, né, pessoal? Então o cosmismo, né, bebeu bastante na teosofia e também, obviamente, teve essa influência marxista, né? E olha que interessante, eles também se apropriaram de partes, né, do cristianismo ortodoxo, né? Então, de novo, né, o inimigo sempre, para o quê? Para até você não tentar fazer com que você não tenha argumento, né? Porque quando você entra numa discussão e eles falam, não, mas nós acreditamos em Deus também, né? Nós também acreditamos no Cristo, né? Obviamente não é Jesus Cristo, não é. Então eles pegam alguns elementos, mas não adianta, né? Você pode ter, sei lá, a porcentagem que for, se não for o 100% bíblico, pessoal, né? Tanto que na Bíblia fala, né? Se você, aquele que mexer um tio, né, alterar, tirar uma vírgula, é anátema, né? É maldito, que você não pode mudar a palavra de Deus, né? Então aqui eles têm uma distorção, então pegam elementos
e jogam e falam assim, não, mas a gente também acredita em Deus, né? Tá, né? Então, eles propunham, por exemplo, de forma sucinta, né, 3 pontos, né, principais. Então, imortalidade, emergência, né, no sentido de emergir, né, daquilo que não emergência no emergência do bombeiro, da ambulância, né, essa emergência de emergir, né, de surgir, e a atualização no sentido de actualization, não é tanto atualizar numa coisa de fazer com que a coisa seja nova, né, ou esteja atualizada, mas assim de autorrealização, autoatualização, né, nesse sentido que em português é um pouco diferente, mas é nesse sentido, né, de você se realizar, basicamente você ser o seu próprio Deus, né? Então, a imortalidade ela seria atingida numa realidade corpórea, né? De novo, eles obviamente têm medo, né, sempre da morte, por isso que eles querem, né, perpetuar a vida aqui, né, para não ter que encarar o julgamento de Deus, né? Essa é a ideia. Então, a imortalidade seria atingida aqui, né, através do rejuvenescimento do sangue, né, onde você, inclusive, poderia fazer transfusões com sangue de jovens, né? Basicamente um vampirismo, né, pessoal? E até mesmo a ressurreição de corpos através de meios científicos, tá? Então, vamos pegar, vamos clonar, isso, as ideias já estavam lá, pessoal, não é agora o Elon Musk, não, isso é muito mais antigo, tá? A emergência humana, ela iria romper, né, o confinamento natural do mundo, da realidade da natureza, de tempo e espaço, tá? Então, através da ciência, né, basicamente você adquirir atributos de Deus, né? Porque Deus que é onipresente, né? Deus que é atemporal, Deus não está preso nas dimensões, eles estavam o quê? Então, através da ciência, tentar romper as limitações do homem, né, de tempo e espaço, tá? E basicamente o quê? Ganhar atributos divinos, né? E na atualização, né, actualization, eles promoviam o conceito chamado de evolução ativa, tá? Na qual os humanos do passado, eles, na verdade, evoluíram para os humanos do presente e nós, então, iríamos evoluir para os humanos do futuro, né? Aonde a humanidade iria possuir poderes ilimitados. De novo, né? Sempre essa ideia sempre a tentação, né? A tentação igual do Gênesis 13, a tentação da serpente para Eva, né? Come dessa árvore, desse fruto, que você vai ser imortal, seus olhos vão se abrir, você não vai morrer, você vai ser como Deus. É a mesma coisa, pessoal, tá? Então, eles pensavam que esse grupo, né, o deles, dos cosmistas, iriam né, evoluir para se tornar, né, imortais e desenvolver uma moral e uma ética utópica, né? O que óbvio que é mentira, porque o homem sem nascer de novo, sem o Espírito Santo transformar o coração, você pode até ter poder, você pode até ter dinheiro, riqueza, o que for, mas você está moralmente corrompido, né? O homem por si só, ele, ao contrário, quanto mais poder, geralmente mais corrompido você fica, né? O poder absoluto corrompe absolutamente, né? Bom, então aqui ele vai falar sobre alguns cosmistas, né, conhecidos, né, lá da época, né? Então, primeiro, Konstantin Tsiolkovsky, tá? Então, Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky, que nasceu em 1857 e morreu em 1935, ele era um professor de física e de matemática, né, na província de Kaluga, 90 milhas a sudoeste de Moscou. Ele era quase surdo e ele se considerava como sendo, vamos dizer, e ele também é considerado como basicamente o avô, né, do que seria um movimento espacial soviético, né? Lembra que logo teve a corrida depois da Segunda Guerra a corrida
espacial entre a Rússia e os Estados Unidos, né? Então, o primeiro cara que começou a propor essas ideias do homem sair da Terra, na verdade isso é gnose, né? De novo, né? Porque a gnose fala, Deus, que é mal, que é o demiurgo, prendeu o homem aqui na Terra, então a Terra seria um planeta prisão e a gente precisa escapar do planeta Terra para se libertar. Então toda a questão do Elon Musk, vamos para Marte, tudo isso, pessoal, tem uma raiz oculta. Porque o que se a gente precisa sair do planeta Terra, enquanto a gente está aqui, a gente está preso. Porque eles acreditam, inclusive, que o demiurgo só tem autoridade, né? Aqui no planeta Terra, tá? Mas não, Deus é Deus, Deus não é o demiurgo, né? Enfim. Então, ele é considerado, né, aqui no Brasil a gente fala o pai, né, mas lá eles falam o avô, né, mas enfim, o pai do movimento espacial russo, porque ele foi o primeiro a conceptualizar, né, aspectos práticos da viagem espacial, usando, por exemplo, foguetes, né, com combustão, né. Ele que começou já a pensar, não, a gente precisa ter um foguete com, né, um motor a combustão, estações espaciais, né? Formas do ser humano sobreviver nas viagens espaciais, nas viagens, né, no espaço. Então ele, você fala, pô, mas um professor, né, simples professor de um vilarejo, mas ele é o cara que começou a teorizar e a realmente pensar de uma forma séria, né, o que seria necessário e tal. E as suas ideias foram publicadas bem antes do tempo da Revolução Russa, né, que é de 1917. Né? Então, em 1893, ele já tinha publicado uma história de ficção científica chamada Na Lua. Tá? Claro que também ele tinha essa parte, vamos dizer, oculta, né, nas suas ideias, né? Em 1903, o Tsiolkovsky ele publicou um livro chamado A Exploração do Espaço Cósmico através de objetos reativos, né, de foguetes, que foi considerado pelos historiadores, né, como o primeiro trabalho científico nesse tópico. Muito antes de NASA, pessoal. Tá? Por isso que é importante a gente conhecer. A gente ouve falar, corrida espacial. Da onde que surgiram essas ideias? Surgiram do nada, né? Não. Então, era essa a crença do Tsiolkovsky que, ao colonizar o espaço, a humanidade iria dar saltos em direção ao seu aperfeiçoamento, né? Chegando ao ponto de se tornar imortal. Tá? Então, tá tudo conectado, pessoal. Não é simplesmente, não... Vamos conquistar o espaço não é por razão econômica, não é, pessoal. Não é à toa que no Apollo 11 lá fizeram uma cerimônia maçônica na Lua, né? Isso, bom, se a gente concordar que o homem realmente chegou na Lua ou não, né? Ainda tem esse debate. Mas de qualquer forma, esse impulso de sair, né, do planeta ainda tem muito, né? Se a gente vê todas as missões da NASA, todas, né, missões, tem até nos emblemas, simbologia oculta, pessoal, é muito ocultismo, né? Então, o Tsiolkovsky ele também apoiava a ideia da eugenia como sendo um ponto de vista puramente científico, né? E claro que as suas ideias tiveram um papel também grande nos nazistas um pouco depois, né? Já na década de 20 e 30, na Alemanha, influenciaram os alemães também, né? Então, a questão da eugenia, né? O que é eugenia? É o que? Seleção de quem pode procriar ou não, no sentido de aperfeiçoar a raça, né? Então, eles escolheriam quem, então, né, o governo escolhendo quem pode ter filhos ou não, né? Muitas das ideias do Tsiolkovsky, elas foram, vamos dizer, descartadas como sendo impráticas, né? Até mesmo pelos seus admiradores na Rússia, né? Mas os cientistas alemães, né, como por exemplo Wernher von Braun, prestou muita atenção nas ideias dele, né? O Wernher von Braun, que era
foi o responsável pela criação dos foguetes, o V1 e V2 na Alemanha, né? E que depois do final da Segunda Guerra foi levado para os Estados Unidos na Operação Paperclip, e que foi um dos fundadores da NASA, né? E que depois, nos anos 60, numa entrevista disse que as ideias dele não eram originais, que ele tinha recebido as ideias deles, né? Então, toda essa questão que ele também, né, ligado a essas religiões ocultas, né, essas seitas, no caso da Tool Society, da Vril Society, né, que faziam sessões mediúnicas, né, para receber downloads espirituais de demônios, pessoal. Na verdade, muita tecnologia que foi recebida foi, né, como em Gênesis 6, né, como os nefilins que deram tecnologia no início da humanidade, né, metalurgia para fazer armas, né, enfim, tecnologia de ocultismo também, astrologia, encantamento, né, enfim, química, né, para base de farmácia, né, uso de drogas, enfim. Então, investigadores, né, na época, né, no final da Segunda Guerra, eles investigaram o laboratório, vamos dizer assim, né, dos cientistas nazistas que desenvolviam foguetes em Peenemünde, né, e na cidade, descobriram uma tradução do russo para o alemão das obras do Tsiolkovsky sobre foguetes, né? Então, tudo aquilo que o Tsiolkovsky já tinha escrito no final do século XIX, né, 1880, 90 e tal, eles viram que então os alemães, né, na década de 30 e 40 estavam bebendo muito nas fontes do Tsiolkovsky, né? E viram que, inclusive, nas páginas, né, se tinha vários comentários e várias anotações do próprio Wernher von Braun, né? O Tsiolkovsky escreveu um livro chamado A Vontade do Universo, a Inteligência Desconhecida, que foi publicado em 1928. Nesse livro, ele delineava a filosofia com muitos pontos de contato com o panpsiquismo, que sugere o seguinte, né, que a inteligência é onipresente no universo, né, que é basicamente a ideia da força, né, é a ideia do... um pouco o shintoísmo tem essa coisa também do animismo, né, que você não tem um Deus criador, mas que tudo, né, tudo faz parte de Deus, assim, né, na verdade não existe nem o conceito de Deus, né, tudo é uma força, né, dessa... Então, hoje, né, esse livro dele passou a ser considerado uma obra essencial da filosofia russa cosmista. O Tsiolkovsky sonhava que um dia os humanos iriam colonizar até os limites do espaço. E apesar do Tsiolkovsky não acreditar na cosmologia cristã tradicional, ele acreditava que seres cósmicos governavam a humanidade, manipulando eles como marionetes. Então é interessante, né? De novo, a pessoa rejeita a ideia de Deus, mas ele acredita que entidades estão manipulando, né, controlando os governos e tal. É óbvio, né, pessoal? Isso é fato. A única coisa é que ele rejeita Deus, né? Então, né, esses nefilins, esses seres menores, essas entidades que querem ser adoradas como Deus, né, esses demônios, né, ele não tem problema nenhum em acreditar neles, né. Bom, então, ao fazer isso, né, ele quase que aderiu, né, a um marxismo ortodoxo, né, mecânico, na visão que o marxismo tinha do universo, né? E esse universo, ele acreditava que um dia, num futuro distante, seria controlado através do poder da ciência e da indústria. Tá? A ciência e da indústria que o homem teve pelo conhecimento dado dessas entidades. Então, basicamente,
O homem é controlado por essas entidades, né? Bom, agora o Lenin, ele vai falar sobre a parte oculta do Lenin, né? Então, o Vladimir Ilyich Lenin, que nasceu em 1870 e morreu em 1924, fundador do partido bolchevique, né? Que era uma facção do Partido dos Trabalhadores Democráticos Russos, né? Social-democráticos, né? Basicamente o PT russo, né? Que foi fundado em 1903 em Londres, né? Então a gente não pode esquecer, né, que é Londres, inclusive pelo apoio dos banqueiros, né, dos banqueiros talmudistas, que eles sustentaram o Marx, né? O Marx, que era alemão, não era russo, né? Mas foi para a Inglaterra, né? E tinha o apoiador, o Engels. O Lenin também, né? Então o partido, né, nasce lá na Inglaterra e depois eles vão o quê? Eles já queriam tomar a Rússia, né? Acabar com a monarquia russa, tentar acabar com a igreja ortodoxa, né? Com o cristianismo na Rússia. Bom, então o braço, né, do Lenin, bolchevique, era contra uma outra ala, né, dentro do partido dos trabalhadores deles lá, que eram os mencheviques, que eram a minoria. Então, na verdade, bolchevique quer dizer a maioria. Então, nem isso eles podem falar que somos a favor da minoria, nunca foram a favor de minoria nenhuma, tá? Eles eram a favor da maioria, né? Eles eram o partido da maioria. Bolchevique quer dizer, né, a maioria, né? Então, o Lenin, que nasceu em Ulyanov, né, ele se tornou um revolucionário marxista depois que o seu irmão foi executado por ter tentado assassinar o czar na época, né? O Lenin foi preso e mandado para a Sibéria em 1895. Em 1900 ele foge para a Europa Ocidental para organizar o socialismo internacionalmente. E em 1905 ele volta para a Rússia, né, para participar numa revolução naquele ano, em 1905, que não foi bem sucedida, tá? E ele fugiu de novo para a Europa em 1907. Muitas vezes o Lenin é visto como uma figura puramente política, né? Que provavelmente é a forma como ele é mais conhecido de ter impactado o mundo, né? Revolucionário, político e tal. Mas, né, como sempre, tem muito mais do que as pessoas não imaginam, né? O que vai muito além da aparência, né? Ele viveu no exílio, né, na maioria das vezes na Suíça. Suíça, né, de novo, sendo um antro de revolucionários, né? Até hoje, né, com Fórum Econômico Mundial, né, com os banqueiros. Por quê? Porque é o centro dos bancos, né? Então, a gente não pode esquecer nunca aqui, pessoal, os banqueiros, né, que fazendo aí um pouquinho de só para contextualizar para vocês, por quê, né? Porque remonta ali, né, a expulsão dos maçons, né, no século XII pelo Filipe, lá pelo rei francês na época, que, né, executou Jacques de Molay, que era o líder dos Templários, né? E eles, a grande maioria fugiu para a Suíça, tá? Desde aquela época. Então, por isso que a bandeira suíça é uma bandeira templária, né? Então, ligado aos maçons, ligado à manipulação de dinheiro, enfim. Tá? Então, enquanto ele morava lá, né, ele fez muitos contatos com ocultistas e esoteristas, tanto do Ocidente, né, da França, da Alemanha, da Áustria, quanto da Rússia, né? Entre as pessoas que ele conheceu, havia o famoso Georg Lanz von Liebenfels, né, que foi um dos escritores mais excêntricos de todos os tempos, né? E ele também tinha um contato grande com a ideologia cosmista russa, que a gente acabou de falar um pouco, né? Então o Lenin retornou à Rússia depois, né, com a Revolução de 1917,
em março de 1917, e ele foi acompanhado, né, e dado livre passagem, né, com um trem selado da Suíça para São Petersburgo, por oficiais alemães, tá, que acreditavam que Lenin ele iria concluir a revolução, né? E a gente não pode esquecer que isso foi durante a Primeira Guerra Mundial, né? Então o Lenin completou a missão, ele, né, liderou os bolcheviques que derrubaram, né, o governo provisório em novembro, né? Os oponentes do Lenin geralmente viam ele como o anticristo, literalmente, pessoal, né? Mas também não só os opositores, mas muitos dos seus apoiadores, muitas das pessoas que apoiavam ele, apoiavam porque achavam que ele era o anticristo, obviamente, né? Pessoas completamente deturpadas, né? Cheias de que queriam o quê? Né? Satanistas, né? Então, certamente, né, ele, vamos dizer, tentava se retratar como uma figura apocalíptica, né, que tentaria transformar toda a cultura em um curto período de tempo, né, porque essa é a referência que a gente tem bíblica, né, do Apocalipse, o anticristo em 7 anos, basicamente, principalmente nos 3 anos e meio finais da tribulação. Mas essa figura, vamos dizer, que consegue promover todas essas mudanças negativas, obviamente, né? Ser um catalisador, né? Os seus sucessos podem ser, vamos dizer, podem ser acreditados para a sua visão mística de uma cultura primitiva transformada numa cultura ultramoderna, né? Abraçando, por exemplo, a tecnologia, né, que estava, por exemplo, a energia elétrica que estava, né, sendo promovida, era recente, né? E toda a ideia de uma maquinaria eficiente. Então todos os pensamentos futuristas, né, da virada do século XVIII, a gente não pode esquecer que você está na segunda etapa, vamos dizer, da Revolução Industrial, né? Então com a parte da eletrificação, né? E ele via isso tudo como uma coisa mística, tá? Não era simplesmente, tá tendo rede elétrica, tá tendo toda essa maquinaria, não. Tinha um sentido espiritual, esotérico, né? Como se fosse assim, um avanço do homem, não simplesmente tecnológico, mas espiritual, né? Para o Lenin, a máquina, ela poderia ser chamada de Deus, tá? Então o que a gente vê hoje da inteligência artificial, o que a gente vê hoje, né, de pessoas como o Ray Kurzweil lá do Google, falando sobre a era das máquinas espirituais, você viu, né, o Yuval Harari lá falando sobre o homem se fundir com a máquina, né, que o outro cara lá que é do Google também, engenheiro, que fez uma igreja da inteligência artificial, todas essas coisas, esses pensamentos, pessoal, não são novos também, né? Essa questão, né, basicamente do homem criar o seu próprio Deus, criar um golem, né? Isso remete, pessoal, à história, né? Remete ao talmudismo medieval, né? Remete à cabala, tá? A ideia do golem, né? Do homem criar um autômato, uma vida artificial, né? Através do ocultismo. Então o Lenin já tinha esse pensamento, né? A máquina seria um Deus, né? Então todo indivíduo humano, seja trabalhador, seja camponês, ele é essencialmente uma máquina, né? Ele é uma peça nesse agregado coletivo onde todos os trabalhadores e todos os camponeses formam uma grande máquina, tá? Claro que aqui tem um pouco de ênfase na questão de produção, mas dessa máquina, olha a diferença, pessoal. Enquanto a igreja fala que a humanidade, né, aqueles que são salvos, fazem parte do corpo de Cristo, é orgânico, né?
tem uma questão de organicidade de um corpo vivo, sermos, né, partes de um corpo vivo, como nós somos, né, nós temos um corpo vivo, natural, dado por Deus. Para eles é uma máquina. Uma máquina é o que? É feita pelo homem. Né? Uma máquina é uma coisa que nós fazemos usando tecnologia. Então é essa mecanização do ser humano. Né? A sociedade vai vai virar uma máquina. Tá? Quando você ouve essa linguagem, a máquina do Estado, essa linguagem é completamente, no fundo, satânica, né, pessoal? O ser humano não é máquina, o ser humano é um ser vivo. Né? O ser humano não é simplesmente uma peça que pode ser substituída. Né? E quando a gente ouve esses termos do cérebro global, né, e tudo isso, pessoal, da internet sendo o cérebro global, como eu já falei do Teilhard de Chardin, né, o padre jesuíta, já que falava do cosmismo, que também ele falava da noosfera, né, que os próprios cosmistas falavam isso também. Nós iremos, né, a coletividade do pensamento humano vai se fundir num grande cérebro global. Tudo isso, pessoal, a gente está vivendo, a gente está, né? Você está vendo esse vídeo através da internet. Ainda tem, né? Claro que a gente ainda está utilizando, mas vai chegar um momento, pessoal, que toda essa estrutura, essa infraestrutura que foi criada só vai ser usada para o mal, para o controle, né? E que a gente lê em Apocalipse 13 na marca da besta, no sistema da besta. Vai ser esse sistema de vigilância mundial, né? Onde quem não quiser participar, quem não receber uma tecnologia no seu próprio corpo para estar conectado o tempo inteiro, né? Fazer literalmente você estar preso nesse cérebro global, vai ser perseguido e vai ser morto. Né? Quem não tivesse confessado Jesus Cristo, que eu creio no arrebatamento, que a igreja vai ser arrebatada antes disso, mas enfim, a gente está caminhando, pessoal, né? A gente sabe, quem conhece um pouquinho de Bíblia não tem como não ver, né, os cumprimentos proféticos do que está escrito a Bíblia. Então, né? Bom, vamos continuar aqui. Então, como o Lenin via, a sua tarefa principal era fazer com que toda essa máquina, né, trabalhasse de forma eficiente, da forma mais perfeita possível, debaixo da sua direção e do seu controle. No final das contas, essa máquina se tornaria perfeita. Né? É por isso que a ciência e a tecnologia basicamente se tornou uma religião na Rússia soviética. Né? Eles aboliram as religiões, né, eram ateístas, mas enalteceram a ciência e a tecnologia como sendo uma religião. Né? É a religião deles, porque, né, a gente nega a Deus, a religião que Deus instituiu, e a gente cria uma religião nossa, né, onde nós, através da nossa ciência, da nossa tecnologia, nós vamos chegar, né, nesse ponto de imortalidade, enfim, né? Essa análise do homem como máquina, claro, que historicamente deriva do filósofo francês Julien Offray de La Métrie, mas também de outras conexões russas, né? O Gurdjieff, né? Que é o cara que é o criador do Enneagrama, né? Muita gente em empresa aí, até em igreja, infelizmente, usa Enneagrama para ver os tipos de personalidade. Isso é, pessoal, de um ocultista russo, tá? O Gurdjieff. Ele dizia que os homens eram máquinas, né? Que somente através de entender isso, né? Que o indivíduo poderia passar por um desenvolvimento onde ele deixaria de ser uma máquina para se tornar o verdadeiro homem, como sendo a imagem positiva de Deus. Tá? Então esse é o pensamento do Gurdjieff. Tá? Então, segundo eles, né, o homem ainda é uma máquina, né? É um robô de carne, não é? Mas que, passando pelos processos ocultistas, ele aí sim iria se desenvolver para chegar a ser um verdadeiro homem. Né? Contrário do que a Bíblia diz, pessoal. Né? A Bíblia diz que é pela graça de Deus, né? pelo Espírito Santo nos transformando, pela salvação, pela remissão dos pecados, pela vida eterna, né, em nosso coração através de Jesus Cristo. Que aí, né, nós somos
um com Deus. Essa é a salvação, não é a salvação não é através, né, dos processos ocultos, né, do Gurdjieff ou de qualquer guru que seja, né? Afinal o Gurdjieff está morto, né? E vai ter que prestar contas perante um tribunal, né? O grande tribunal branco, como, né, todos vão. Então, para eles, né, esse novo homem, essa nova máquina, o Homo Soviéticos, ele seria criado, né, dos programas científicos comunistas pelos bolcheviques. Então, claramente, essa ideologia ela bebe na fonte dos cosmistas russos, né, os cosmistas, os futuristas, os simbolistas, tá? Os satanistas, no fundo, né? E esses programas eles foram implementados pelo partido, né? O partido russo promovia todos esses tipos de pesquisas, inclusive pesquisas parapsicológicas, tá? E claro que também as atividades deles envolviam o desmantelamento da Igreja Ortodoxa Russa para ser substituída pela essa nova ciência do comunismo. Pessoal, quer algo mais anticristão do que isso, né? Então, como qualquer bom comunista, né, o Estado comunista ainda não existe, como todo comunista diz, né? O objetivo final ainda não foi alcançado, né? Ainda não se obteve esse objetivo, né? E como nós vemos, né, antes do comunismo, né, segundo eles, era um mundo sem leis, né, era sem governo, né? Então, só seria possível esse avanço da sociedade, no final das contas, e do homem, com o socialismo, né? Então, falando um pouco do Lenin e do oculto, né, existem várias curiosidades, né, a respeito disso, né? A família dele lá em Ulyanov, né, era uma família tradicional. Desculpa, eles tinham uma tradição, né, que a bisavó do Lenin, ela tinha sido executada como sendo uma bruxa por autoridades da Igreja Ortodoxa Russa. Então, a gente já vê uma questão geracional, né, pessoal, de como, né, o cara já cresceu numa família né, opositora a Deus, né? A conexão que ele tinha com ela, né, e com as tradições que ela, né, vamos dizer, instigou na família, né, era que tudo era possível, né, através, vamos dizer, da questão da magia, né. Então, o Lenin, ele sempre acreditou em formas de bruxaria e de magia, né? Na mente dele, né, sem esse componente oculto, a sua tarefa da Revolução de 1917 nunca teria sido completada, né? Então, a escolha né, dos símbolos, da iconografia, da simbologia dos bolcheviques e dos comunistas, todos eram símbolos ocultos, pessoal, de ocultismo, de magia, né? Claro, né, que para ele foi um milagre, né, na verdade, foi eles ter conseguido tomar, né, o governo do Império Russo, né. Um outro milagre era, depois de tomar, era manter o controle, né, e conseguir controlar o partido e as massas da população russa, né. Então, tanto dentro da Rússia quanto fora da Rússia, né, muitas pessoas, né, muitos críticos não acreditavam que ele seria capaz, né, desse feito, né, e ele conseguiu executar, né. Então, atualmente, né, até hoje, popularmente as pessoas acreditam, né, vamos dizer, essa filosofia, principalmente no Ocidente, como sendo o marxismo.
mas na realidade é mais um leninismo do que um próprio pensamento do marxismo, né? O que acabou dominando a União Soviética, né? Então, vamos encerrar aqui, pessoal, né? Bem, né? A gente avançou bastante hoje, eu acho que ficou bem claro para vocês, né? A respeito de todo esse pensamento, né? De novo, importante a gente entender da onde que as ideias vêm, a origem das ideias e como ao longo da história elas vão, né, ganhando novas conotações, novas roupagens, tá? Vão sendo atualizadas, mas a base é a mesma, pessoal, tá? Então, e como hoje, em 2026, nós somos afetados por essas mesmas ideias, essa mesma rebelião contra Deus, essa mesma ideia do homem se salvar por si mesmo, do homem através da tecnologia chegar à imortalidade, tudo isso tem sido promovido hoje por uma galerinha do TikTok, da geração, né, como tecnologia, sem as pessoas entenderem a origem disso, né? Então, espero que você, vendo esse vídeo, tenha entendido, né, como a gente está, principalmente hoje, né, muito vulnerável às influências da tecnologia, né, pessoal? A gente é bombardeado constantemente, a gente está constantemente, né, a sociedade como um todo está nesse processo, pessoal, que a Bíblia diz que vai chegar nessa culminação que vão ser os 7 anos da tribulação, né? Onde esse cérebro global, né, que já está cada vez mais pronto, né, pessoal, com a rede de satélites, né, tanto do Starlink quanto os dos governos, tanto quanto, né, o do Bill Gates também, de ter o quê? Aí sim uma verdadeira prisão aqui na Terra, né, de tentar controlar todo mundo e fazer com que todo mundo esteja dentro, né, desse sistema, que é o sistema da besta, né, pessoal? Então, se você vendo esse vídeo, despertou em você, né, algo despertou em você, então eu quero te dizer que o que está em jogo é a sua alma eterna, né? Não é simplesmente, sabe, dinheiro, sucesso aqui temporal, né, o emprego, sabe? A coisa muito mais séria, muito mais profunda, é a tua existência, né, a tua essência. Que a única forma de você se conectar com Deus, receber perdão dos seus pecados, ser lavado, receber uma nova vida espiritual é através de confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus que é Deus, pessoal, né? Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e deu a vida dele para o quê? Para que a gente possa novamente fazer o caminho de volta, né? Para que a gente possa ter comunhão com Deus, para que a gente, né? Porque Deus é santo, pessoal, né? Deus é um fogo consumidor, né? A gente em pecado seria dizimado na hora, né? Então, através do sangue de Jesus, quando nós entramos na presença de Deus, né, lavados pelo sangue de Jesus, a gente é perdoado, pessoal, né? Então eu quero te convidar, né, te dar essa oportunidade de hoje você fazer essa oração, entregar a sua vida a Deus, né, se arrepender dos seus pecados e receber o Espírito Santo em você. Amém? Vamos fazer essa oração, coloca a mão no seu coração e ora assim comigo. Senhor Jesus Cristo, eu entrego a minha vida a Ti. Eu me arrependo dos meus pecados, eu peço a Ti perdão, Senhor, por tudo aquilo que eu fiz, que eu pensei, que eu agi, Senhor, que vai contra a Tua palavra, Pai. Toda vez que eu me deixei ser levado pela carne, Pai, pelo mal, pelo mundo, Pai, pelo inimigo, Pai. Eu peço a Ti perdão, Senhor, pela minha ignorância, Senhor. E eu Te confesso hoje como o meu único e suficiente Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu entrego a minha vida a Ti e eu recebo, Pai, o Teu Espírito Santo em mim. Eu peço que o Espírito Santo seja entronizado na minha vida. Venha me transformar, Pai. Venha me curar, Senhor. Venha renovar minha mente. Venha curar, Pai, toda ferida espiritual. Quebre toda cadeia, Pai, toda prisão espiritual. Obrigado, Senhor, porque hoje eu verdadeiramente sou livre, Pai, porque Tu me libertaste, Pai. Obrigado pela essa nova e eterna aliança que eu faço na autoridade do Teu nome, Pai, Jesus Cristo. Obrigado pela salvação, Pai, pelo Teu Espírito que hoje, Pai, passa a habitar em mim. Eu sou um contigo, Pai. Seja feita a Tua vontade aqui na terra, Senhor, como no céu, na minha vida, Pai. Eu quero
cumprir o teu propósito para a minha vida, Senhor. Eu quero te servir aqui, Senhor. Obrigado pela salvação que hoje eu sou teu filho ou tua filha, Pai. Eu peço, escreva o meu nome no teu livro da vida e me cele com o teu Espírito Santo da promessa. Eu te louvo e te agradeço pela tua graça e pela salvação. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração com fé, com sinceridade, a Bíblia testifica que você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Então compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter comunhão com Deus diária, leitura da Bíblia. A Bíblia nos alimenta, pessoal. A Bíblia nos ensina, nos fortalece. Amém? É um alimento espiritual mesmo, renova os teus pensamentos. Então, compre uma Bíblia física, né? Baixe um aplicativo também, mas né, é importante ter uma Bíblia física. Passe a ler, né? Você pode ler ela inteira em um ano, tá? E é isso, pessoal, né? Você tem agora que viver nessa novidade de vida. Busca uma igreja também para você estar inserido no corpo de Cristo. Obviamente uma igreja bíblica, pessoal, né? Cuidado com falsas igrejas aí, igreja modinha, que, sabe? Cuidado, né? Que dizem ser igrejas, mas na verdade estão pregando, são falsas igrejas, né? Não estão pregando a palavra de Deus, pessoal. Tá? Então, ore, peça a Deus, visite algumas, busque igrejas onde você realmente é importante visitar algumas também para você comparar, né? E sentir aonde que o Espírito Santo te fala, não, é aqui que você deve ficar. Amém? Para você crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Então, novamente, pessoal, lembra vocês os quadrinhos, tá? Como eu falei, em breve, né, vou viajar agora, volto comecinho de março, mas você pode pedir o seu, tá? Daí é só aguardar, chegar na sua casa. Desejo uma semana abençoada para vocês e a gente se vê em breve, tá bom? Se ficarem com saudades, vejam no canal, tem vários vídeos aí para vocês, né, verem retroativamente, tá? Aproveita, se inscreva, clica no sininho aí, tá bom? E é isso, pessoal. Deus abençoe. Até a volta. Tchau.